Olá, para quem não me conhece, eu sou o pastor Akim Mendonça. Nós estamos fazendo uma série de estudos com o propósito de fazer com que voltemos às origens ou aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. No estudo completo do Taná, que é o chamado Velho Testamento, e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e da história da igreja nos primeiros séculos, com o propósito de fazer com que o povo volte a compreender que é necessário guardar a palavra de Deus no coração. Dê um like, se no final você gostaram ou não. Também, olha aí, nós temos descrições de alguns vídeos. Me acompanhe, ligue para nós, faça contato com a gente. Se inscreva, acione o sininho e você vai receber os nossos estudos. Vai ser ótimo para você. Então, vamos estudar a palavra? Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Esta é a saudação maravilhosa de Yeshua, quando ele ressuscitou e entrou numa sala onde os discípulos estavam com medo, judeus com medo de judeus, né? Judeus crentes em Yeshua com medo dos judeus que não acreditavam ser Yeshua o Messias. Então eles estavam dentro de um quarto fechado e que coisa linda. Yeshua entrou no quarto. Ele ressuscitou e entrou no quarto com a porta fechada. Passou pela parede, sem problema nenhum. Entrou. Eu vibro com isso. Porque João escreveu assim na sua carta: nós o veremos e seremos como ele é. Eu olho para mim assim no espelho e falo: fique calmo aqui. Você está faltando cabelo aqui, está com cabelo branco aqui. Seu rosto já não é mais aquele tão lisinho de 40 anos atrás, de 35 anos atrás. Mas aqui você vai ter um corpo glorioso e você vai ter um corpo parecido com o corpo de Yeshua. Para entrar num lugar assim também vai ser lindo, maravilhoso. Novo céu, nova terra, governando com Yeshua aqui 1000 anos. Uau, que coisa linda! Vamos reinar com ele 1000 anos nessa terra. E por isso temos que batalhar para ensinar o povo, para voltar mesmo, para viver aqueles dias maravilhosos, verdadeiros dias apostólicos. Os apóstolos. E a palavra apóstolo, às vezes a pessoa fica assim: apóstolo, meus amigos, apóstolo quer dizer mensageiro, né? Emissários de Yeshua. É isso que quer dizer apóstolo, não é um título pomposo. Ele, é o apóstolo, é o pastor, é o evangelista. Tem gente que faz tão questão do título. Eu uso, né, o pastor aqui, mas não importa com esse negócio de título, porque às vezes prefiro que as pessoas me chamem de pastor aqui, me identifiquem como pastor aqui, mas porque é bom. É bom por quê? É bom que todo mundo sabe que é um pastor, então onde eu estou já sabe que está ali alguém que fala das coisas de Deus. Mas não, título não é nada. Mas vamos para frente, porque isso é um assunto bom, mas não é o nosso assunto. João capítulo 5, verso 39, está escrito aqui assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Esse versículo aqui, Yeshua não está mandando, examinai as Escrituras. Não, ele fala, examinais, ou seja, vós examinais. Ou seja, vocês examinam as Escrituras. Porque vocês pensam que nela vocês têm a vida eterna. Ele não estava dizendo que era contrário examinar e nem é contrário pensar que as Escrituras é que traz a vida eterna, não, porque é a Escritura que traz, porque é a Escritura que fala dele. Ele fala assim, são elas que testificam de mim. Por isso, meus amigos, tem que examinar. Não pode ficar só na doutrina do homem. Você não pode, por exemplo, engolir o que eu falo sem examinar. Também você não pode ficar embalado nas emoções.
Tem gente que embala no grito do pregador. Se o pregador está gritando, andando, falando, até babando, assim, de tanto entusiasmo, rodando uma toalha, e secando e jogando, e faz uma cara e aponta o dedo, e tal. Olha, esse pregador. Que isso? Você não pode ficar entusiasmado com isso. Tá bom, bate palma para o seu pregador, tá bom, mas não é isto, não. Paulo chegou um dia numa cidade, em Bereia, e os bereanos, quando ouviram o que Paulo falou, Paulo provando que Yeshua é o Messias, eles pegaram o Taná e foram examinar, abriram as escrituras, né, pegaram os rolos, foram examinar para ver se as coisas eram mesmo do jeito que Paulo estava dizendo. Faço mesmo. Porque eu estou falando coisa séria. Eu estou falando de um retorno, estou falando de voltar a ser do jeito que era nos dias em que viveram os apóstolos do Senhor. E nós estamos caminhando, ao longo desses estudos, né? Se você pega, procura assim, ó, restauração, restauração, se vocês querem, restauração, aula 1, restauração da igreja, aula 2, com o pastor Aquim, restauração da igreja, aula 3, você vai pegar uma sequência. E este vídeo, que é o vídeo de número 16, estamos aqui para te mostrar já algo que aconteceu depois da reforma. E como já aconteceu depois da reforma, nós estamos falando do século XIX. Nós já falamos alguma coisa. No século XVIII nós tivemos Jonatas e outros homens. No século XIX, Finney, Spurgeon, outros avivalistas que sacudiram o mundo. Mas no final, já no final do século XIX, o Espírito do Eterno, de maneira gloriosa, começou um movimento numa rua chamada Azusa. Entre na internet, pesquise Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa. Finalzinho do século XIX. O poder de Deus usou um homem, um negro, cheio do Espírito do Eterno. Foi levantado para mostrar a glória do Eterno. Estava lá numa casa simples, pregando, e de repente veio o poder do Espírito, as pessoas foram cheias do Espírito do Eterno. Houve um mover glorioso. Alguns críticos, intelectuais, teólogos famosos da época, foram lá para criticar. Teve um deles que diz assim, quando ele foi, porque ele foi com propósito crítico, mas antes de chegar, ainda na rua, ainda um quarteirão longe, o poder de Deus veio sobre ele, ele caiu por terra, adorando, chorando, e disse assim, eu nunca comi tanta poeira, porque caiu no meio da poeira, com todo aquele requinte, aquele homem intelectual, aquele homem que ia lá para criticar o que estava acontecendo, foi pego pelo poder de Deus. Na Rua Azusa aconteceu a maravilha, a ponto de ser chamado como o segundo Pentecoste, porque eu não falo que Lutero abriu a porta um pouquinho, entrou uma festa de luz, porque é como, repito isso, os 1000 anos da idade das trevas, é como se a igreja estivesse presa dentro de um quarto escuro, e Lutero foi lá e abriu a porta, só uma gretinha, entrou uma festa de luz, e todo mundo falou, uau, que luz, olha toda a verdade. Não, mas vieram vários homens e mulheres orando anos e anos, e quando chegou no final do século XIX, já podia ter um movimento glorioso operado pelo Espírito do Eterno, Rua HaKodesh, e muitas pessoas serem batizadas com este glorioso Espírito do Eterno, que ele fez com que pudesse vir estar conosco por causa da morte de seu filho. E o Espírito dele agora tem condição de entrar em nós e operar em nossa vida. Então as pessoas batizadas no Espírito, orando em línguas, profetizando, houve um mover glorioso. Rua Azusa, vale a pena pesquisar isso, minha gente. Este mover glorioso, já no século XX, em 1906, no clímax, no ponto mais alto do avivamento ali,
O Eterno, de maneira gloriosa, batiza homens com Espírito, muitos homens, e 2 deles movidos pelo Espírito de Deus para vir pregar no Brasil. E o Eterno põe no coração deles uma coisa, para eles virem pregar no Brasil, numa cidade chamada Belém, Belém do Pará. E eles vieram pensando que ia entrar numa mata, uma cidadezinha, nem tinha cidade, pensavam eles. Ficaram atônitos quando chegaram, olha, tem uma boa cidade. Chegaram, desceram do navio, sentado na praça, ali começa a falar, encontra alguém que conhece o Senhor, é levado para um lugar, encontra um grupo, começa a falar com aquele grupo. Era um grupo de batistas, e alguns deles, uma irmã velha foi batizada no Espírito, outros foram batizados, foram expulsos da igreja batista, criaram um grupo, uma associação e tal, e outro nome, e que foi crescendo, que se tornou a grande Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunnar Vigo, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Acho interessante, né? Que o movimento pentecostal, Yeshua nasceu em Belém da Judéia, e o movimento pentecostal nasceu no Brasil, em Belém do Pará. Legal isso, né? Isso é para dizer para você que então chegou esse movimento gostoso do mover pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus se tornou o que se tornou? Exportou missionários para o mundo inteiro. Hoje tem missionários, tem igrejas, a Assembleia de Deus no mundo inteiro, com outros nomes, mas fundadas por missionários da Assembleia de Deus. Deus se tornou a grande igreja para enviar missionários para o mundo. Mas quando chegou nos anos 50, o Espírito de Deus é que estava fazendo a obra, e o Espírito do Eterno não é da Assembleia de Deus e não é de igreja nenhuma. Ele maravilhosamente começou a operar na vida de outros grupos. No final dos anos 50, em Belo Horizonte, começou um movimento interessante com uma missionária americana. Esta mulher começou a ensinar sobre o poder de Deus e o batismo com o Espírito Santo. No Rio de Janeiro também há um mover num seminário, muitos jovens são batizados com o Espírito Santo. E nos anos 60, centenas de igrejas por todo o Brasil foram tocadas, igrejas tidas como tradicionais. De repente, homens e mulheres começaram a orar em línguas, expulsar demônios, assim, fazer coisas maravilhosas. Veio o batismo com o Espírito Santo sobre uma parte grande das igrejas, e muitas delas foram renovadas, algumas inteiramente, outras apenas uma parte. Enfim, as igrejas conservadoras que ainda não tinham aberto o coração para esta gloriosa bênção que é para todos nós, expulsaram alguns irmãos, igrejas inteiras, pastores foram excluídos por causa disso, e nasceu várias igrejas renovadas. Hoje, como nós temos no Brasil, Batista Nacional, Igreja Wesleyana, Metodista Wesleyana, Igreja Congregacional Renovada, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Cristã Presbiteriana, que depois se tornou a Igreja Maranata. Enfim, foi o mover do Espírito que nasceu lá no ano 1906, nos Estados Unidos, e depois chegou no Brasil em 1910. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte: Deus veio abrindo a porta, mostrando, olha, o que eu tenho mais, fazendo-nos voltar. Quando foi nos anos 70, final dos anos 70, Deus começou a mostrar uma outra coisa. E homens de Deus foram movidos pelo Espírito para ensinar por todo lugar que Jesus não apenas salva, que Ele apenas não põe as pessoas para orar em línguas, mas que os dons do Espírito todos são nossos, que nós não podemos ficar só orando em línguas, não. Que tem que expulsar demônios, curar enfermos. E nós sofremos muito com isso. Eu era adolescente, nós ensinávamos isso e as pessoas faltavam nos bater. Não, só tem que pregar o batismo com o Espírito Santo, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e a pessoa é salva e pronto, tem que pregar salvação, não tem que pregar cura e milagres. Não tem que falar de cura e milagres. Mas bendito seja Deus que toda a igreja aprendeu
Eu fui um dos que participei na minha adolescência, na minha juventude, fui um dos que batalhei ensinando isso e sendo perseguido por gente que não queria, tinha o batismo com o Espírito Santo, acreditava que pode falar em línguas, mas não, odiava a ideia de que tinha que expulsar demônio. Há poucos anos, um grande pastor, meu amigo, ele dizia assim, eu não sei onde é que Marquinhos arrumava tanto demônio para expulsar em 1970 na cidade de Itabira. Meu irmão, os demônios estão aí. Os crentes continuam expulsando os demônios. Onde é que estão os demônios? Na vida das pessoas, tem que expulsá-los. Então Deus abriu a porta mais um pouco, ensinou a igreja que a igreja não precisa ter medo de macumba, que a igreja tem mais poder do que a feitiçaria, que qualquer crente cheio do Espírito é capaz de deter qualquer macumbeiro com o poder do Espírito, porque o Espírito de Deus na vida de um crente pequenininho é mais forte que qualquer bruxo, qualquer feiticeiro deste mundo, porque é o poder do Espírito de Deus. Então a igreja aprendeu isso e hoje qualquer crente expulsa demônio, porque a luz de Deus está na vida dos crentes. Então Deus colocou a porta mais no canto. Infelizmente, muitos fizeram deste poder um meio de comércio. E essa manifestação do poder, esse ensino, que muitos pagaram caro para o povo aprender, hoje, infelizmente, há quem usa isto de uma forma errada, porque eles aprenderam que Deus prospera, eles aprenderam que Deus cura, que Jesus faz, e fizeram disso um negócio. Infelizmente, tem hora que a gente tem até vergonha do que fizeram com o Evangelho. Virou uma máquina de fazer dinheiro. Que vergonha! Mas a obra continua. E nós estamos aqui para dizer o seguinte, não para aí não. Precisamos de voltar ao princípio de tudo. Por isso estamos aqui para dizer, é tempo de restauração. No próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre isso. Agora quero orar por você. Pai Celestial, eu invoco o poder do Teu nome. Oh, como dói meu coração saber o que aconteceu com a Tua igreja, depois de tantas lágrimas, de tanto choro, e os rumos que foram tomados não estão de acordo com a Tua palavra. Infelizmente, hoje pouco se ensina em santidade, pureza, honestidade e bom caráter. Infelizmente, Pai, profanaram as coisas sagradas. Mas como Tu disseste para Elias que o Senhor tinha 7.000, eu sei que entre este povo Tu tens pessoas fiéis e verdadeiras que desejam a verdade. E que desejam voltar realmente e ter tudo que tem direito em santidade e pureza. Por isso, ajuda-me. E ajuda todos que amam a restauração da igreja. Como Tu ajudasse Esdras, Neemias e Zorobabel, que pegou o povo da Babilônia e levou para Jerusalém. Nos ajuda a levar o Teu povo de volta para as doutrinas bíblicas, aos princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Eu oro e agora expulso os espíritos de enfermidade, todos os demônios que amarram as pessoas saiam. E vocês, amigos e amigas, sejam curados, libertados, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. E graças a Deus. Aí, te agradeço por estar comigo. Te peço para você indicar, pedir aos seus amigos, compartilhar este vídeo com seus amigos. Faça isso para a glória do Eterno. Até o próximo vídeo.